O apartamento estava mergulhado em uma penumbra quase palpável quando cruzei a soleira da porta. A única luz que invadia aquele ambiente ressecado e frio vinha da televisão, que exibia um programa qualquer com o volume reduzido, como se tentasse disfarçar timidamente o silêncio ensurdecedor que pairava no ar. Minha mãe estava sentada no sofá, imóvel e resignada, os olhos vidrados na tela que parecia hipnotizá-la. Mas eu sabia, seu olhar não era para a TV, sequer para o que acontecia ao seu redor. Sua mente estava longe dali, distanciada, presa em alguma dor silenciosa. Ela estava fisicamente presente, mas sua essência parecia um vulto que escapava entre os dedos, frágil, perdida. "Mãe?" chamei, com a voz embargada e quase sem esperança. Ela não se mexeu, não se virou. Seu silêncio era mais cortante do que qualquer palavra. Eu senti um nó apertar minha garganta, sufocando até o pouco de coragem que restava em mim. Tentei não deixar transparecer o desespero que me consumia. Aquilo já durava meses. Meses em que a casa virou uma prisão invisível, onde o amor se esvaiu pela porta desde a noite em que meu pai foi embora. Sua ausência bastava para transformar minha mãe numa sombra sem vida que caminhava como um fantasma pelas paredes frias. E eu me tornei a própria invisibilidade, um espectador solitário desse cenário desolador chamado família desfeita. Subi os degraus até meu quarto, cada passo mais pesado que o anterior, como se carregasse o mundo inteiro nas costas. Fechei a porta e deixei o corpo cair na cama, o peso de 1000 frustrações me esmagando sem piedade. Na escola, a batalha diária parecia sempre perdida. Provas para as quais nunca conseguia me preparar, olhares de piedade de professores, risos cruéis dos colegas que se alimentavam do meu fracasso e da minha solidão. Eu me sentia um estranho em meu próprio mundo, invisível e esquecido. Peguei meu caderno com mãos trêmulas e escrevi, uma pergunta que pesava no meu peito. Por que todo mundo finge que está tudo bem quando nada está? Mas a resposta, essa, sempre insistia em escapar, deixando o silêncio e a escuridão ainda maiores. Meu pai não morreu, mas desapareceu como um fantasma que se dissolve na névoa, deixando um rastro frio e vazio no coração da nossa casa. Num dia comum, estava ali, rindo no café da manhã, a voz familiar enchendo a cozinha com promessas de um final de semana longe de tudo, pescando, conversando, construindo memórias. No dia seguinte, tudo mudou. Só restou um bilhete rabiscado em uma folha amassada, jogado sobre a mesa da cozinha. Preciso respirar. Não sei quando volto. Essas palavras ecoam como um sussurro sombrio que nunca se cala. Pai quis respirar, mas nos sufocou com sua ausência. Minha mãe nunca chorou na minha frente, nunca deixou a lágrima escapar. Ela guardou a dor como quem enterra um segredo que não pode compartilhar, escondendo cada pedaço do seu sofrimento no silêncio pesado daquela casa. Mas eu via, eu sempre via. Nos copos de vinho que se multiplicavam pelas noites, como se tentassem afogar não só a dor, mas também a esperança. Nas pílulas que ela engolia antes de dormir, como um calmante para a alma dilacerada. E no jeito com que ela me olhava, com um olhar que não me via, mas que via nele, meu pai, o fantasma invisível que afastava todo o seu amor de mim. Eu queria falar, implorar por respostas, por entendimentos, mas as palavras me sufocavam, morriam antes de chegar à superfície da garganta. Até que um dia, aquele silêncio torturante explodiu dentro de mim. Você nem percebe que eu ainda estou aqui, né? Minha voz saiu alta demais, crua, carregada de uma raiva e uma dor que eu tentei esconder por tanto tempo. Ela virou o rosto, os olhos opacos, vidrados, como se fosse um estranho invadindo um mundo que não queria mais dividir comigo. "O que você quer, Daniel?" perguntou, sem a menor emoção, como se eu fosse um incômodo na rotina vazia dela.
Quero que você me veja! Gritei, a garganta ardendo, as lágrimas escorrendo como fogo queimando a alma. Quero que pare de fingir que está tudo bem. O pai se foi, eu tô aqui, e você age como se a gente tivesse sido apagado dessa casa, do seu coração. O silêncio voltou, pesado, esmagador. Ela não respondeu, virou as costas devagar, subiu as escadas tropeçando nos passos da minha angústia e fechou a porta do quarto com um estalo que parecia selar nosso distanciamento. A casa ficou mais fria. O som do meu próprio coração batendo solitário ecoava na sala vazia. E naquele instante me senti mais só do que nunca, como se não existisse para ninguém, apenas um fantasma na sombra do homem que desapareceu. A escola me reprovou. Não foi surpresa para mim. Afinal, eu já sentia o peso das notas caindo cada vez mais e as faltas acumuladas como pedras pesadas no meu caminho. Mas nada poderia preparar meu coração para aquele momento de choque frio, quando vi a carta no computador, aquelas palavras secas, impiedosas, reprovado por faltas e rendimento insuficiente. O impacto foi mais profundo do que eu imaginava. Mais do que um boletim, aquilo era um veredito cruel sobre tudo que eu vinha enfrentando. Uma sentença de fracasso que parecia ressoar em cada canto da minha existência. Com a carta em mãos, procurei minha mãe, esperando ao menos um sinal, um lampejo, algum resquício de esperança. Ela olhou para o papel, os olhos passando por aquelas palavras sem vida, e depois voltou o olhar para mim, respirando fundo, com um cansaço profundo que parecia pesar mais que o mundo. "O que você quer que eu faça?" disse ela, a voz sem emoção, carregada de uma resignação que cortava mais fundo do que qualquer reprovação. Não havia luta, nem consolo, nenhum plano de resgate. Só aquele eco vazio de angústia silenciosa, um abandono disfarçado na frieza da rotina. Nada de "vamos resolver juntos", nada de "eu estarei aqui para te ajudar". Apenas um encolher de ombros que esmagava todas as esperanças que me restavam. Naquela noite, o peso em meu peito virou um nó impossível de desatar. Não aguentei mais ficar naquele apartamento sufocante, naquele silêncio que me esmagava. Saí sem destino, vagando pelas ruas desertas, sentindo o frio que parecia gelar até a alma. A solidão era um buraco negro dentro de mim, crescendo, ameaçando me engolir a qualquer instante. Então, no meio daquele vazio, meu celular vibrou. Era uma mensagem do Davi, meu único amigo, a única ponte que eu ainda tinha com o mundo. "Cara, onde você tá? Tô vendo seus stories, tá tudo bem?" Olhei para a tela, as mãos tremendo, vontade de responder, de gritar para o mundo que nada estava bem. Mas, ao invés disso, apaguei tudo. Os stories, as mensagens, como se pudesse apagar também aquela dor. Desliguei o celular e me deixei afundar no silêncio mais profundo, onde ninguém podia me alcançar, onde ninguém podia me ver cair. Eu não lembro exatamente como cheguei naquela ponte. É como se minha mente tivesse perdido o controle, como se meu corpo tivesse tomado um caminho automático, conduzido por uma escuridão que eu não conseguia controlar. Só me lembro do vento gelado cortando meu rosto, fazendo a pele arrepiar, e do som distante, cruel, do rio caudaloso que corria lá embaixo, engolindo tudo sem piedade. Meus pés balançavam perigosamente no vazio, como se estivessem flutuando entre o céu e o inferno, entre a vida e a ausência dela. Eu não queria morrer, não de verdade. Só queria que a dor, aquela esmagadora, sufocante dor que apertava meu peito como se fosse esmagá-lo, simplesmente parasse. Queria um silêncio que não fosse recheado de medo, de abandono, de tristeza infinita. Foi quando meu celular vibrou de novo. O nome dela apareceu na tela. Minha mãe. "Daniel, onde você está? Por favor, me responde."
Era a primeira vez em meses que percebia um lampejo de genuína preocupação na voz silenciosa das suas palavras escritas. Aquela mensagem simples, desesperada, atravessou a névoa que me envolvia. Eu olhei para aquela mensagem e algo dentro de mim, algo emperrado sob camadas e camadas de dor, finalmente quebrou. Um pedaço do muro que eu tinha construído contra o mundo desmoronou. E junto com ele veio uma onda de emoção, uma mistura avassaladora de medo, esperança e uma vontade quase esquecida de lutar. Naquele momento, eu soube que, mesmo no fundo do poço, ainda havia uma chance de encontrar um caminho de volta. Não pulei. Não foi um ato de coragem, simplesmente. Foi um grito silencioso de desespero e esperança misturados. Um momento onde a dor encontrou um respiro, onde a vontade de acabar cedeu lugar a uma faísca tênue, quase esquecida. O desejo de tentar mais uma vez. Voltei para casa com o corpo tremendo, lágrimas correndo livremente pelo meu rosto e o coração disparado em um ritmo frenético, cheio de medo do que encontraria. Cada passo parecia carregar o peso de 1000 dúvidas. Eu não sabia como ela reagiria, se me abraçaria com alívio ou se me ignoraria como antes, deixando-me sozinho naquele mundo frio que criamos um para o outro. Quando finalmente abri a porta, encontrei minha mãe de pé, o olhar inchado e vermelho e as mãos trêmulas como se tentassem segurar todo o peso da sua dor acumulada. "Eu te procurei por toda parte", ela disse, sua voz falhando, cheia de uma tristeza profunda que fez meu peito apertar como nunca antes. Naquele instante, tudo mudou. Pela primeira vez em anos, ela não hesitou. Me puxou para perto, me abraçou com toda a força de um amor que parecia ter sido soterrado durante tanto tempo. E eu deixei o choro sair, a angústia, a dor e a esperança se misturarem em um momento de pura humanidade. Foi o começo difícil e doloroso de um recomeço, frágil, incerto, mas real. A terapia foi um farol na escuridão. A conversa, uma tábua de salvação em meio ao caos que carregava dentro de mim. Cada sessão, cada palavra compartilhada, foi me ajudando a juntar os pedaços quebrados que eu nem sabia que ainda podiam ser colados. Minha mãe começou a emergir daquele estado de torpor que a aprisionava, devagar, como uma flor desabrochando timidamente após um inverno longo e cruel. Não foi fácil para nenhum de nós, e os dias ruins ainda vinham, mas aos poucos a vida encontrava uma fresta para entrar. Eu repeti o ano escolar, mas desta vez não estava sozinho. Com a ajuda e o apoio incondicional do Davi, meu amigo, meu porto seguro, consegui encarar cada desafio com um pouco mais de coragem. Meu pai, porém, nunca voltou. A ausência dele foi uma ferida profunda que ainda lateja às vezes, uma cicatriz que me lembra onde estive. Mas, estranhamente, nessa quebra, eu aprendi a conviver com o vazio que ele deixou. Não mais como um peso insuportável, mas como uma parte da minha história. E, pela primeira vez em anos, senti que talvez, só talvez, eu não precisasse mais desaparecer junto com ele. Que eu poderia, enfim, existir. "Você ainda sente raiva dele?" A terapeuta perguntou, com uma voz suave, mas direta, que parecia penetrar fundo dentro de mim. Eu desviei o olhar e fiquei fixo nas minhas mãos, olhando as cicatrizes que eu mesmo fiz, marcas silenciosas da minha luta interna, lembranças dolorosas que carregavam tanto ódio quanto tristeza. "Sinto", confessei, com a voz embargada, "mas não quero mais carregar esse peso, essa raiva que me corrói por dentro e me faz perder a mim mesmo." E, pela primeira vez em muito tempo, ela realmente acreditou em mim. Um lampejo de esperança nasceu ali, frágil, mas genuíno, prometendo que talvez, finalmente, eu pudesse deixar o passado para trás e começar a me curar de verdade. Se você gostou dessa história,
Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras. Deixe nos comentários o que mais chamou sua atenção. Sua opinião é super importante para nós. Até o próximo vídeo. Tchau!